controle de materiais dentro da profissão. Todo material, chaves e correspondências que saem da portaria devem ser registrados no livro de ocorrência ou em uma lista de controle aí de chaves. Toda saída deve ser assinada por quem retirar, mesmo que seja aí o zelador, o síndico ou seu supervisor, tanto materiais como chaves. O condomínio deverá ter um horário pré-determinado para autorizações de entrada e saída de prestadores de serviço que vão prestar serviço ali dentro do condomínio, evitando-se os horários aí noturnos, a não ser que sejam urgentes. Um exemplo, vazamento de gás. Um outro exemplo, faltou a internet. Tem pessoas que trabalham via internet, home office, nos seus ambientes ali em casa. No caso do chaveiro, que precisa abrir ali a porta da pessoa, né? Então são fatores urgentes, necessários. No caso, um exemplo de um outro caso é se um prestador de serviço estoura a caixa d'água, etc. Deu problema no gerador ou no aquecedor de água, elevadores, problema dos elevadores. Lembrando que problema dos elevadores, o porteiro é que tem que ligar e assim vai. Temos o controle também dos cartões de carrinhos de compra que ficam na portaria, da academia, da sauna, lavanderia. Nas lavanderias, geralmente ficam as fichas de cadastro. Tem uma fichinha delimitando já se você deve dar 4, 6 ou 8 fichas por dia para o morador, para cada morador. Você dá essas fichas, ele preenche o canhoto, você fica com o canhoto, ele assina, você fica com o canhoto. Você passa para a administração essas fichas e depois é cobrado do morador. Verificar se todos os equipamentos da portaria ou do ambiente de trabalho ao qual você vai trabalhar, se é uma recepção, estão todos em ordem. Que são o quê? O livro do regimento interno, que é estabelecido em contrato para que nós podemos cumprir controle de acesso. O livro de orientação de segurança, que é dentro do regimento interno do condomínio, que é deixado pela empresa terceirizada ou no posto. O livro de ocorrência da portaria, o livro de ocorrência do morador, o bastão e o bottom. Já falamos aí sobre o bastão e sobre o bottom. Esse aqui é o livro de ocorrência, a quais os senhores terão acesso na portaria. Ele vai vir todo em branco. Deixei um exemplo aqui de como você fazer o livro de ocorrência. Primeira coisa, São Paulo, né? O lugar onde você está trabalhando é a capital. 11 de abril de 2002. O condomínio a quais os senhores estão trabalhando, o condomínio Boyle Alto Perdiz, por um exemplo, você vai começar redigindo você, né? E o Thiago é 38451, assuma o posto de serviço, sem alterações, das 19 às 7. Isso no caso se for no horário noturno, se for diurno, né, das 7 às 19. Se houver mais pessoas trabalhando com você estiver na portaria, você vai colocar os colaboradores de cobertura, que são apenas para fazer cobertura lá, de passagem, fazendo FT ou efetivos. Você vai colocar um exemplo, o líder Wagner, RE 21542, porteiro Giovanni, RE 3878 ano. Então, especificar o primeiro nome, se é porteiro, se é líder, se é vigilante, e o RE da pessoa. Na maioria das empresas são identificados pelo RE.
Materiais do posto de serviço, você vai colocar todos que tiverem, 3 rádios HTs, 3 baterias reservas de HT, 3 lapelas, uma lanterna, um celular com carregador, um guarda-chuva. Depois de tudo isso, aí você coloca é, as ocorrências. Ocorrências são só coisas urgentes, pessoal. É para colocar qualquer coisa lá no livro de ocorrência. Somente se forem coisas realmente urgentes. As outras coisas tenta resolver no ambiente de trabalho, que os colegas, se der para resolver no ambiente de trabalho, aí você só conversa com o supervisor, olha, o rapaz sem querer perdeu aqui o carregador do celular, mas ele vai repor amanhã. Caso ele não traga, a gente relata e cobra dele. Se o supervisor falar não, relata a si mesmo, aí você vai lá e relata. Se alguém estiver fazendo cobertura no posto, como um FT, folgas trabalhadas, registre no livro de ocorrência. No final, quando você for entregar o posto, antes mesmo, né? Você já coloca aí o Thiago RE 38451, passa o posto de serviço ao seu Miguel RE 37561, sem alterações, e coloca a pessoa para assinar. Isso significa que ela recebeu o posto tudo tranquilamente. Porque tem caras que têm preguiça de revisar o posto, ver se está tudo bem. Aí quando falta alguma coisa depois, vão dizer que, olha, eu não assinei, então significa que não estava tudo bem. Então, o supervisor pode entender que os dois foram omissos e fazer os dois também pagarem. Então, tem esse negócio de omissão, a área é tranquila, não tem para que criar picuinha. E se o colega caso ele não queira assinar, você tenta uma primeira conversa, a segunda, a terceira fala com o supervisor, ele não quer assinar o livro, ok? Então tem que assinar o livro, que o próximo passa a ser responsável pelo posto. Temos dentro do posto também os carregadores, carregador de Nextel, de celular, carregador de todos os tipos. Arquivos e materiais administrativos, são as pastas, né, da empresa, então você só vai relatar no livro aquelas pastas e materiais que a empresa terceirizada disponibilizou para você, porque se o supervisor não encontrar lá, ele vai cobrar de você. Caneta, bloco de notas e corretivos e clipes são questões administrativas do condomínio. Se faltar, você tem que pedir para o zelador. Se você tiver um líder, pede para ele primeiro, nunca passa por cima da ordem dele, da autoridade dele. Lista de moradores, pessoas autorizadas, funcionários, particulares, corretores e autorização por escrito. Sempre perguntar antes de passar o posto se a pessoa tem alguma autorização ali para o dia. E você mesmo ali olhar nos e-mails também. Mas se não houver e-mail, você tem que perguntar se não tem nenhuma autorização para o dia. Computadores, câmeras, sistema linear, botões de pânico, lanterna, kit de emergência, se houver, que não é mais obrigatório das portarias. Temos também nessas listas de materiais as fichas cadastrais de moradores, visitantes, prestadores de serviços, corretores, correspondências, pessoas autorizadas temporariamente, veículos, vaga de garagem, lista de festa, salão de festa, para reservas de salão de festa, churrascaria, playground e salão de jogos. Essas listas elas existem por quê? Porque às vezes no playground, um exemplo, os moradores eles não têm o hábito ali de deixar as coisas em ordem. Então às vezes a sinuca, a bolinha de pong fica ali na portaria. Então você vai fazendo controle disso, e os moradores vai pegando e vai devolvendo ali, para não virar ali uma bagunça. Na sala de jogos também. Mas tem condomínios que nem necessita disso. Se essas fichas cadastrais e pastas não existirem dentro ali da portaria, entre em contato aí com o zelador para ele disponibilizar. Se houver no sistema, não precisa da pasta.
apesar que é indicado que tenha tanto a física como a online, né? Fichas cadastrais também da lavanderia, bicicletário, sala de squash, sala de dança, medidor de decibéis, livro de ocorrência da portaria, livro de ocorrência do morador. O livro de ocorrência do morador, só o morador, o síndico e o zelador pode manipular eles ou escrever neles. Controles de chaves de apartamento e áreas comuns. Infelizmente, tem alguns condomínios que têm o hábito ainda de ter as chaves dos moradores dentro da portaria. E como é uma ordem do síndico, nós cumprimos, mas se acontecer alguma coisa, quem vai estar responsável é ele. Porque a maioria das empresas de segurança não admitem isso, porque você pode acabar respondendo por furto ou qualquer coisa, qualquer outra coisa no futuro, se sumir alguma coisa dentro do apartamento do morador. E piorou ainda a chave do carro dele. Ok? Sala de academia, prismas, controles de coleta, chaves comuns versus áreas privativas. Temos as chaves das áreas comuns, que às vezes os controladores de acesso têm acesso, por exemplo, salão de festa, salão de jogos, que você deve fechar ali, fechar as janelas para não entrar chuva. Mas tem também as chaves das áreas comuns privativas, por exemplo, que é da casa de máquina, que é da casa de máquina dos elevadores, o DG. São áreas comuns privativas, que só o zelador deve entrar, e tem áreas de comando de força, de energia, que só Eletropaulo pode entrar. Às vezes nem o zelador pode entrar lá dentro. Casa de bombas, da piscina, pressurização, essas o zelador pode entrar. E as áreas privativas são aquelas chaves do quê? Dos apartamentos, das lojas, sublojas, em condomínios comerciais aí e residenciais dos apartamentos. Então, não é indicado que fique na portaria. Porque tem moradores que falam aí já, até hoje eu ouço falar de moradores que disseram que o porteiro entrou ali e roubou, né? Então, se eu fosse vocês, tomava muito cuidado com isso. Principalmente quando o condomínio é pequeno, que o morador pede para você dar, quando ele vai viajar, dar comida pro peixinho dele. Aí quando ele volta, aí ele encontra algo e diz que é você. Então, eles são fãs em fazer isso, acusar antes, sem mesmo ter provado. Correspondências privativas e administrativas. As privativas são dos condôminos, né? Moradores, e a administrativa para o síndico zelador ali. Temos também os medidores de decibéis. O medidor de decibéis, né, mede o nível de pressão sonora, MNPS, também chamado de decibelímetro. É um equipamento utilizado para a realização de medição dos níveis de pressão sonora em ambiente externo e interno. Então temos aí o ambiente interno, que é dentro da área privativa, e externo, que é a área pública. A polícia também usa aí, no caso de baile funk, essas coisas, fazer a medição, multar o veículo e poder apreender o veículo. E na área interna o pessoal usa na questão de muito barulho dentro de condomínios comerciais e residenciais. Temos os prismas. Falamos um pouco sobre o prisma, celular, rádio Nextel, rádio HT. No caso dos celulares, rádio HT, Nextel, sempre deixar carregado. Sempre entregar para o próximo plantão, eles aí carregados. Até a próxima aula. Tenham um excelente estudo.